Eu sou Darcy Frigo, eu sou da coordenação da TEF de Direitos e também atualmente na iniciativa do Observatório de Direitos Humanos Crise Covid-19. Nós estamos participando de uma ação de solidariedade das famílias que são organizadas pelo MST e que lutam pela reforma agrária no nosso país. São pessoas, vamos dizer assim, pobres, mas que foram capazes de doar parte daquilo que produzem à medida que tiveram acesso à terra. Nós estamos vivendo uma situação de pandemia no nosso país em que o governo federal, o presidente Bolsonaro, ele nesse momento desorganiza a sociedade com as suas mensagens contraditórias, quando ele precisaria ter nesse momento uma política voltada para combater os efeitos da pandemia, cuidar das pessoas, a sua saúde e também garantir renda para que as pessoas possam sobreviver nesse momento em que milhões e milhões de pessoas passam fome e vivem na miséria. Eu vi isso hoje, presenciei essa situação aqui em Castro, nessa ação de solidariedade do MST, e quantas pessoas estão nesse momento passando por necessidade. E nós temos hoje no Brasil a ausência de um plano para enfrentar a pandemia no âmbito federal. Esse enfrentamento foi relegado para a sociedade, para os governos dos estados, para os municípios, e nesse momento há, vamos dizer assim, uma situação em que essas unidades da federação também agem contraditoriamente, de acordo com pressões inclusive do poder econômico, e a população fica à mercê à medida que nós não temos uma autoridade que de fato nesse momento está preocupada com a situação do povo. Nós já temos denúncias nos tribunais internacionais, como o Tribunal Penal Internacional, contra o presidente da República pela prática de genocídio. A população indígena nesse momento, população quilombola, os povos e comunidades tradicionais, as pessoas negras que vivem nas periferias, estão sofrendo um genocídio que ele se soma à violência que historicamente já acontecia na sociedade brasileira, mas se agrava agora com a pandemia. Então, nesse momento é importante que a sociedade dê respostas de solidariedade, dê respostas de repensar como vão construir o futuro que nós precisamos preparar, vamos dizer assim, diante dessa crise toda, mas também nós precisamos nesse momento ter com muita, vamos dizer assim, nitidez no sentido de que não é possível continuar esse desgoverno, não é possível continuar essa situação no nosso país em que quem paga são os trabalhadores, em que quem paga, vamos dizer assim, o preço alto, o preço com as suas vidas, são as pessoas, vamos dizer assim, principalmente mais vulneráveis. Tem várias pesquisas dizendo que os bairros ricos, as pessoas morrem menos da pandemia, e nos bairros pobres, vamos dizer assim, a proporção é de 3 por 1, e você tem então nesse sentido uma situação muito grave e que ela precisa ser enfrentada, e a sociedade precisa continuar dando resposta, mas precisa exigir do poder público que nós possamos ter políticas públicas, primeiro de saúde, educação, mas também política nesse momento de renda básica permanente para toda a sociedade e realização da reforma agrária, garantia das pessoas produzirem alimentos e terem esse alimento que possa chegar com segurança para todas as pessoas que estão vivendo na vulnerabilidade.